Feliz Natal! Ainda estamos vivendo esses dias tão bacanas, tão bonitos, em que nós lembramos que Deus cumpre uma promessa feita lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, e todo o Antigo Testamento vinha reafirmando a sua promessa. Que o Espírito Santo conduza cada um de nós nesse momento em que queremos refletir na sua palavra, especialmente o texto do Evangelho que nós lemos nesta noite. Novamente o anjo do Senhor fala com José. Veja que é o segundo momento em que um anjo precisa intervir, precisa falar com José a respeito de Maria e também do Filho de Deus. E o anjo lhe dá uma ordem para preservar a vida de Jesus, a vida de José e de Maria. E ele diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Parece um pouco estranho Deus fugindo de um ser humano. Jesus teve que fugir, se esconder como se fosse um marginal, um bandido, pois já, logo que nasceu, já queriam tirar-lhe a vida. Mas tudo tem o seu tempo certo e o Deus é quem vai manejando as coisas para acontecerem no momento exato. Antes mesmo do ser humano cair em pecado, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre teve um inimigo cruel, Satanás, o Deus das trevas, o Deus deste mundo no qual nós vivemos, caído em pecado e afastado da presença do seu Criador. Ele não tem piedade, ele não tem misericórdia, ele não está nem aí para vocês se vocês caírem e forem ao inferno. O Deus deste mundo não ama vocês. Ele se disfarça, ele mente, ele é o pai da mentira. Deus e Satanás não fazem parcerias, eles não fazem acordos. Deus não pergunta para Satanás como é que ele vai fazer em tal e tal situação, mas quem coloca o limite para Satanás é Deus. Deus é quem determina até onde ele pode ou não pode agir. Escreve o pastor Leopoldo Heimann em seu devocionário Segue-me, um texto que traz exatamente isso para a nossa mente. Ele escreve assim: não há nenhuma sincronização entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre o Salvador e Satanás. São forças antagônicas, quer dizer, são forças opostas, contrárias, incompatíveis, que vivem em constante conflito. O nascimento de Jesus provocou alegria para os que iam sendo salvos e ódio para os que estão em algemas eternas. Enquanto lá no céu os anjos cantavam glória a Deus nas maiores alturas, o diabo lá no inferno gemia e preparava um meio para matar Jesus. Tirem da ideia, e a igreja nesse mundo tem que tirar da cabeça que Deus negocia com Satanás. Deus não negocia. O que ele disse há 5.000 anos continua e vai continuar valendo enquanto esse mundo é mundo e depois na eternidade. Um rei, no caso Herodes, um rei a serviço das trevas agora está com medo. Medo de perder o seu trono, medo de perder sua autoridade, medo de perder o poder sobre o povo, medo de uma criança. Deus, no entanto, é cuidadoso. Deus, todas as suas palavras, ele dá um jeito de cumprir. E nós vemos que nesse pequeno texto, Deus cumpre 3 promessas que ele fez lá no Antigo Testamento. A primeira delas: do Egito chamei o meu filho.
Por isso Jesus fugiu para o Egito. Ouviu-se um clamor em Ramá, depois da morte daquelas crianças. O pranto, o clamor naquela cidade era muito grande. E a terceira, ele será chamado Nazareno. 3 promessas que Deus está mostrando, dando sinais de que ele de fato é o Messias que foi anunciado há 2.000 anos antes do seu nascimento. Deus tem tanto poder que até mesmo o mal lhe serve. Até mesmo quando o mal cresce, é sinal de que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Passado aproximadamente 2 anos da visita dos magos do Oriente, Herodes lembra que aqueles magos, ele tinha feito um acordo com aqueles magos: vão até Jesus, vejam onde ele está e voltem para me contar para que eu vá adorá-lo. Mentindo. Mas os magos foram por outro caminho, eles foram embora. Mas uns 2 anos depois, Herodes lembra disso. E quando ele lembrou que eles não passaram, aí ele se antenou. E o medo cresce ainda mais e ele toma uma decisão muito furiosa, drástica, impensada, para matar uma criança. Decide que todos os meninos de 2 anos para baixo precisam ser aniquilados, precisam ser mortos. Em cada casa onde um soldado entrava e tinha um menino de menos de 2 anos, podia matar sem pensar em nada. Podia simplesmente cumprir uma ordem. Os soldados que mataram também estavam a serviço de Satanás e de suas obras, pois nem ao menos questionaram as ordens. E não adianta esses soldados chegar depois para Jesus e falar: Jesus, mas eu estava cumprindo uma ordem. Nem se importam com as injustiças que estavam cometendo. Mataram sem dó. E há pouco tempo eu venho observando o que está acontecendo em nosso país, pessoas sendo expulsas de suas casas. Nem se olha para a questão de justiça, injustiça, simplesmente se manda embora, se põe fogo, se queima, se mata. Assim também os soldados e policiais do nosso tempo que cumprem ordens injustas prestarão contas delas perante o Criador. Não adianta dizer: eu recebi uma ordem. Existem caminhos, existem meios. Sem perguntar de que família são, qual o nome das crianças, quem são os pais. Sem se importar, cometem injustiças e causam um grande sofrimento para inúmeras famílias. O sofrimento causado foi tão grande que o texto bíblico diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Pense agora você, que é pai, que é mãe, vendo o seu filho sendo perfurado simplesmente com uma espada, e soldados cumprindo uma ordem injusta, simplesmente para aniquilar uma pessoa, se mata milhões. E é exatamente o que estamos vendo acontecer. Na minha visão, essas crianças são as primeiras mártires da igreja, antes mesmo de Estevão, porque essas crianças deram a vida por causa de Jesus, e devem ser sim lembradas como mártires da igreja. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência.
Matar para se manter no poder é um projeto político. Para se manter no poder se faz qualquer coisa. Não se importa com injustiças. Pela ganância se entrega pessoas, crianças, pais, país nas mãos de perseguidores de Jesus. Se fala tanto em proteção da natureza e dos animais, mas não se importam com a morte de uma criança no ventre materno. Dão mais valor a um animal do que a um ser humano, que é a coroa da criação. Para se manter no poder, se utiliza de uma teologia chamada teologia da libertação. Temos que nos libertar até mesmo de Deus, porque Deus é o opressor. Temos que nos libertar desta palavra, porque não é isso que está escrito. Temos que nos libertar e escrever uma nova Bíblia, porque afinal, essa aqui já está ultrapassada. Uma teologia que vem em forma de luz, mas está conduzindo o povo ao inferno. Se confunde a palavra de Deus para enganar os próprios eleitos. E o pior, os próprios eleitos estão indo. Vemos isso. Os próprios eleitos entregando qualquer coisa por um pouquinho de paz. Porém, chega o tempo de cada um. Chegou o tempo de Herodes. Diz o texto, tendo Herodes morrido. Pode ser o homem mais poderoso, pode ser o homem mais rico, pode ser aquele que tenha toda a fortuna à sua disposição, os homens mais poderosos ao seu lado, pois o dia deles chegará, assim como chegará o meu e o seu. Herodes tentou matar Jesus, viveu pouco tempo depois, perdeu o seu trono aqui no mundo, perdeu o seu poder, perdeu tudo, não levou nada junto. Deturpada a palavra de Deus. Há uma verdadeira deturpação da palavra de Deus, sempre houve e sempre haverá. Desde o jardim do Éden, a primeira coisa que Satanás fez foi enganar com a própria palavra de Deus. Então não se enganem, não se iludam com quem está com a Bíblia nas mãos e querendo ensinar, mas está andando num caminho longe do Senhor. Abram os olhos. A forma como vem é que faz com que o povo seja enganado. Satanás, ele vem em forma de luz, diz a Bíblia. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Cuidado, ninguém vai tentar te enganar com palavras pesadas e duras. Eles vão querer te enganar com palavras suaves, que alegram o teu coração e agradam o teu ouvido. Abra os olhos. Satanás vem em forma de luz. Aparentemente o que se oferece é uma coisa boa, mas traz divisão, confusão, separação e destruição. Olhe o que está acontecendo. Se não é exatamente isso que está acontecendo, destruição em nossos dias. Vemos um monte de luzes, inclusive chama-se Natal de luz, mas que nada é mais do que encantar os olhos. É para enganar desculpa o termo, os distraídos,
se encanta os olhos, enquanto isso se esquece do principal. Encanta os olhos, mas afasta o coração de Deus. Se gasta milhões, mas não se encontra um lugar para se escrever Jesus nasceu. Que luzes são essas? Essas luzes não é de Deus. Pode gastar 10 milhões. Não deve encantar os olhos do cristão se eles esquecem quem é de fato o Deus da luz. Não se vê um presépio montado, uma forma de apagar devagar Jesus da história dos corações. Se tira uma peça, se tira outra, o que agora fica muito nítido que nos últimos anos foi acontecendo isso. Se tira uma coisa, se tira outra, dali a pouco não se põe mais nada. E deixa só as luzes como se Natal fosse aquelas luzes. Aquela luz não é Natal. Aquela luz não é o Salvador. Aliás, eu recebi uma reflexão que achei importante, ao menos para nós pensarmos. Acho que ainda é período de nós olharmos para o presépio. Temos aqui um presépio montado ou não? Está completo? E a reflexão traz justamente isso. Apenas uma cabana, uma estrebaria. E aí é interessante, eles chamam isso de presépio inclusivo e laico. Até o presépio de Jesus agora tem que ser inclusivo e laico. Então vamos lá. Aí ele escreveu assim, eu fiz uma tradução e uma adaptação um pouco. Nesse novo presépio não podemos ter animais. Isso porque pode ser interpretado como maltrato aos animais. Esquecem que a natureza, inclusive os animais, estão a serviço do homem. Deus criou a natureza, os animais, para estarem a serviço do homem, não o homem a serviço dos animais, e é exatamente isso que está acontecendo. É confusão, que é o que esse povo traz. Como ele é inclusivo, então não pode estar a Virgem Maria. Porque as feministas acreditam que é a exploração da imagem da mulher e precisa ser respeitada a diversidade. Então não vamos colocar mulher, se tira. Só que também não pode ter José, porque o sindicato dos carpinteiros não autorizou que ele estivesse presente. Talvez porque seria discriminatório com as outras profissões. Por que carpinteiro, né? Não, eu quero que esteja lá um padeiro, quero que esteja um sei lá quem, advogado. Mas era um carpinteiro, e daí? É história. Deus usou um carpinteiro. Ou talvez tem que se tirar porque ele não pagou os impostos ainda. Então não vamos colocar José também ali não. O menino também não pode estar ali porque primeiro precisa decidir se é homem ou mulher. Ou pertence a outra classificação que queiram dar. Também colocar que é homem seria considerado machista, né? Também os reis magos não podem estar nesse presépio, porque se nós colocarmos os reis magos, nós estamos falando de uma monarquia, e aí nós vamos tratar de política, então temos que tirar os reis magos. Também se tirou a palha para evitar incêndio, não cumprir as normas de acordo com os europeus lá, então não pode usar também. Ficou somente a estrebaria, porque feita de madeira reciclada dos bosques que cumprem rigorosas normas ambientais. Só que tem um detalhe, ela não pode ficar muito tempo aí, porque senão ela pode ser invadida.
Alguém vai dizer que é sua propriedade. Ainda hoje estão querendo apagar a história do Filho de Deus, ainda estão perseguindo. E quem acha que o Brasil não há perseguição, abra os olhos. Está na hora de acordar. Está na hora de sair do berço esplêndido para a realidade. Se aqui não há perseguição, então em nenhum outro lugar há também. Jamais conseguirão apagar Jesus da história. Jamais tocarão em Jesus em algum momento. Homens pecadores, maldosos, cobiçosos, gananciosos, não tocarão mais em Jesus. E muito menos apagarão a história, porque é palavra de Deus. E Deus disse que a palavra dele jamais passará. Como não conseguem então mais pegar Cristo, eles vão atrás daqueles que o confessam. E nós vemos isso. É uma lástima. É uma lástima. Países onde já tem a estátua do seu governante e cada habitante recebe uma imagem para se curvar diante dela. E não pensem que isso não pode chegar aqui. Porque quem está no poder hoje, os que estão lá, têm autoridade, estão trazendo isso para nós. É hora de abrir os olhos. Aparentemente, tudo isso dizendo que é por amor, mas querem destruir a sua família. Querem perseguir você, destruir a sua fé. Querem acabar com os seus filhos. Encher a cabeça de porcaria para que o mundo seja mais afastado de Deus. No entanto, eu quero dizer com toda a convicção do mundo que para os cristãos, o presépio vai continuar tendo um menino, tendo uma virgem, que era sua mãe, tendo ali José, tendo reis magos, que vieram adorar Jesus e lhe trouxeram presentes. No nosso presépio, no presépio bíblico, tem anjo que anuncia, fala com Maria, fala com José, fala com os pastores, anunciando a chegada do Messias. Então precisamos sim de anjo. Precisamos de animais, porque era uma estrebaria. Isso faz parte da história. E pastores que adoram ao Senhor com o seu rebanho. Esse é o presépio da história e esse é o presépio que nós vamos preservar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações. Que o nosso coração esteja agradecido a Deus por fazer parte, por olhar, crer naquele menino que nasceu em Belém, mas que deu a vida no alto daquela cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos trazer perdão, vida e salvação. Creia e tu serás salvo. Amém.